Olá pessoal, passando aqui no início só pra avisar que essa daqui é a última parte de uma série de 3 vídeos. Se você quiser ver as outras partes é só clicar nesse cardzinho que tá aparecendo aqui no lado direito da sua tela. Então é isso, bom vídeo e falou! Algum tempo depois... Algum tempo depois, nós compramos 3 galinhas. Inclusive, meu irmãozinho pequeno deu banho em uma delas uma certa vez. Eu pretendo fazer vídeo sobre isso algum dia. E estava indo tudo normal, elas estavam saudáveis. Só que teve uma manhã em que acordamos e quando fomos no galinheiro que ficava no fundo do quintal, nós percebemos que todas elas estavam mortas. E pior, elas estavam petrificadas também. Sabe o filme do Harry Potter? Pois é, elas estavam iguaizinhas àquelas pessoas que viam Basilisco, que era aquela serpente gigante que ficava na câmara secreta e que te petrificava se você olhasse diretamente nos olhos dela. Foi bizarro. E pra ser honesto com vocês, eu não sei o que aconteceu depois disso. A última lembrança que eu tenho é de eu estar pegando na perna de uma delas e vendo como estava rígida. Mais ou menos nessa época, nós conseguimos mais uma galinha, a Pretinha. E estranhamente, ela foi o primeiro animal de estimação que eu vi morrendo pessoalmente. Sim, os outros animais eu não estava lá quando a coisa toda acontecia. Eu tava tomando café da manhã e eu percebi que a Pretinha tava querendo um pouco do que eu tava comendo. O que é bem estranho, porque naquela manhã eu lembro que eu tava comendo farofa de ovo. E é estranho uma galinha querer comer ovo também. Pelo menos eu acho isso, eu não sei o que vocês vão achar. Deixa aí nos comentários. Então meu pai chegou e espantou a Pretinha dali. E sem mentira nenhuma, o que aconteceu foi exatamente isso. A Pretinha saiu correndo, ela deu um pulo, pousou em uma poça de água e no momento em que ela ia dar o próximo passo, ela caiu de cara no chão e não se moveu mais. Foi bizarro. Então eu fiquei tipo, é isso? Sério? Ela morreu mesmo ali? E meu pai disse que provavelmente sim, porque ela já estava petrificada e sem se mover há um tempo. Então eu comecei a teorizar que provavelmente tinha um basilisco escondido no meu quintal e ele provavelmente estava matando e petrificando as nossas galinhas. Mas como o meu quintal era minúsculo e basilisco provavelmente não existe até onde eu sei, eu só pude concluir que tinha sido a maldição dos pets novamente. Porque basilisco podia não existir, mas a maldição eu sei que existe, né? Então nós decidimos não ter mais nenhum animal de estimação, porque todos estavam morrendo de uma forma muito estranha. Até que uma certa noite, nós estávamos trabalhando na nossa churrascaria, e como vocês sabem, nesses lugares, por conta daquele cheirinho de carne assada que fica no ar, sempre fica um monte de cachorro vira-lata e gatos por perto. Uma das minhas várias funções que eu tinha lá era a de tanger os animais de perto. Basicamente eu tinha que manter eles afastados de lá, porque aparentemente animal de rua não passa uma boa imagem para os clientes. Ainda mais em uma churrascaria ou qualquer outro lugar que serve comida assim. Eu não sei porquê. E nessa noite minha mãe pediu para eu tanger um gatinho filhote que tava miando bem alto por lá. Só que no momento em que eu ia tocar nele, eu percebi que ele tinha o olho todo cortado e já tava bem inchado aquele negócio, tava realmente feio. Então provavelmente ele era um filhote daqueles gatos de rua, porque ele tava bem magro e sujo também. Então eu coloquei uma sacola em cada mão e levei ele pra 2 quadras de distância dali. Problema resolvido. Algumas horas depois nós fechamos a churrascaria e já estávamos voltando pra casa de carro, até que... What? Vocês escutaram tipo um miado de gato? Eu escutei também. Relaxa, deve ter sido algum gatinho que miou na rua e como a gente tava passando perto a gente escutou também. Nada demais, segue viagem. Deve ter sido. Já no outro dia, minha mãe e irmã tinham acabado de chegar do supermercado com as compras e eu notei uma coisinha branca saindo de dentro do carro. Assim que eu cheguei perto, pra minha total surpresa, eu percebi que era exatamente o mesmo gato que eu tinha jogado 2 quadras de distância na noite passada. Então eu fiquei tipo, meu, o que é que você tá fazendo aqui, cara? E minha mãe na mesma hora falou, pode jogar esse bicho bem longe daqui, não quero nem saber. Naquele momento, eu olhei pro gatinho e eu pensei, nossa, mano, ele nasceu na rua, deve ter sofrido fome e medo, além de já ter perdido um olho de alguma forma, fora o fato de ter entrado na lataria do carro de madrugada e ter ficado lá desde ontem. Nossa, eu tenho certeza que esse gatinho tem muita vontade de viver. Então, eu decidi tomar conta dele e eu coloquei o nome dele de Rengar, porque ele parecia muito com esse personagem aqui do League of Legends. Realmente parecia muito. Nós cuidamos muito bem dele. E algumas semanas depois, ele já estava bem melhorzinho. Seu olho esquerdo nunca chegou a se recuperar completamente, mas ele já estava com o pelo bem branquinho e sedoso. Ele realmente estava muito feliz. O único problema é que quando nós estávamos dormindo, ele gostava de sair de casa e brigar com os outros gatos da vizinhança. Até mesmo quando a gente trancava todas as janelas, todas as portas, ele acabava fugindo por essa parte aqui do telhado. E era eu quem toda noite tinha que levantar do meu sono e espantar os outros gatos que vinham brincar com ele lá no nosso quintal. E
E isso continuou acontecendo por um tempo, até que uma certa vez eu tive que viajar para um evento que ia acontecer no estado vizinho do meu, e por isso eu tive que ficar fora por 3 dias. Quando eu voltei, ele tava quase sem pelos. Minha irmã falou que ele tinha apanhado muito e brigado com os outros gatos da vizinhança nesse tempo. Depois disso, a coisa só foi ficando pior. O Rengar começou a se meter em muita confusão, desde ficar fugindo dos cachorros da vizinhança, até começar a desaparecer por alguns dias e reaparecer de novo como se nada tivesse acontecido. Realmente gato não tem sentimento. Parece que a maldição dos pets estava tentando acabar com o Rengar de toda forma, mas como ele era um sobrevivente nato que enfrentava a morte desde o dia em que ele nasceu, ele sempre voltava bem e nada de mais grave chegava a acontecer com ele. Até que um certo dia, o Rengar simplesmente desapareceu daqui de casa. Ele nunca mais voltou. Eu gosto de pensar que ele acabou achando outros donos e por isso nos abandonou. De qualquer forma, depois disso nós tivemos algumas outras galinhas e alguns outros animais, e até hoje nada de estranho aconteceu com eles. Então eu penso que o Rengar tenha acabado com a maldição dos pets de alguma forma, seja levando ela embora junto quando ele partiu, ou sobrevivendo tanto que ela simplesmente se cansou e desistiu.